Sexto ponto aqui, sexto passo que você tem que ter aí na hora de estar captando recurso através de editais e que vai aumentar suas chances de passar no edital. É você revisar e avaliar o que você fez. O que é isso, Débora? Gente, como eu disse, eu escrevo o projeto, escrevo, mas eu vou contar uma história para vocês aqui. Eu sempre fui uma pessoa muito ruim em português, tá, gente? Desde que eu me conheço como gente, eu sempre escrevi errado. E o escrever errado, gente, é porque eu não tenho ponto, não tenho vírgula, eu sou péssima com isso. Vocês podem ver que eu falo acelerado. E do jeito que eu falo, eu escrevo. Não, vou embora. Então não tem ponto, não tem vírgula, não tem espaço para respirar. E eu escrevo muito do jeito que eu falo mesmo. O meu pensamento ele é acelerado para minha escrita. Então, eu estou pensando e estou escrevendo. Então, às vezes, eu escrevo faltando letra, eu escrevo com tipo com R, eu boto L, mas isso tudo é porque o meu pensamento é muito acelerado. Então, o que acontece? Eu tenho que ler, reler um projeto 50 mil vezes. Mas a questão é, quem escreve, ele não consegue identificar os seus erros. E a questão não é só os erros ortográficos, não, tá, gente? Ele não consegue visualizar de outra forma aquilo que ele escreveu. Então, no momento que eu falo para você revisar e avaliar, eu estou dizendo para você pegar o teu projeto que você escreveu e você entregar na mão de outra pessoa. Por quê? Porque ele vai ler. E no momento que ele for ler, ele vai identificar, ele vai tentar entender. E o tentar entender, gente, Débora, você quis escrever, você quis passar isto aqui com esta frase. Por que eu estou falando isso, gente? Porque, como eu disse, quando você escreve um projeto, quando como você fala é diferente do que você escreve, tá? Ah, Débora, não é bem assim. Gente, eu consigo falar com as pessoas de uma forma que eu consigo cativar, que eu consigo realmente com que elas me deem recurso. Porque eu estou falando com ela, eu estou conversando, eu vou contar a história. Mas é muito mais difícil eu escrever isso. A minha emoção é difícil de passar para o papel. E aí, não, às vezes, eu acabo sendo muito bruta, eu acabo sendo muito direta na minha escrita. E aí vem a questão. Os meus projetos, muitas das vezes, eles não conseguiam, eu não conseguia passar em palavras o que eu estava sentindo. Então, por isso que eu sempre passei para outras pessoas lerem. E aí, tanto que assistente social, voluntários, liam o projeto, ajeitavam os erros ortográficos, ajeitava a questão da coesão e coerência dos textos, acabavam aperfeiçoando esse texto. Mas a ideia central, eles não tiravam. Eles apenas traziam aquilo que eu queria transbordar dentro daquele texto. Então, esse sexto ponto é muito importante, gente. Vocês precisam entregar o seu projeto, a sua elaboração, né? O teu documento para que as pessoas leiam, para elas entenderem que o que você passou era aquilo que você queria passar. E elas, realmente, na hora da leitura, elas não terem a possibilidade de questionar. Mas isso aqui é o quê? Mas será que não tem que existir isso? Elas têm que ler e entender aquilo que você escreveu. Porque na hora, lá quando o cara estiver lendo, a mulher estiver, o examinador, né, estiver lendo o seu projeto, ele não pode ter dúvida. Então, você tem que passar tudo da melhor forma possível. Porque se ele interpretar de outra forma, você pode ser desclassificado. Entendeu a ideia? Então, sexto ponto. Peça outra pessoa para ler o seu projeto. Para que ela depois possa dar um feedback e faça uma construção positiva dentro do seu documento. Show? Sétimo ponto aqui, gente. A gente tem que ter uma proposta inovadora. Isso mesmo. O que é uma proposta inovadora? Hoje, a gente sempre fala, vocês podem ver em vários lugares, todo mundo que está falando sobre captação de recursos, que está falando sobre projeto social, as pessoas estão pedindo algo inovador. O que é isso? As ONGs têm que trazer uma ideia inovadora ou uma abordagem criativa para resolver o problema social. Ela pode ser considerada menos atrativa caso ela não tenha isso. Então, por exemplo, eu falo muito com os meus alunos, eu tenho oficina de leitura escrita. Gente, todo mundo tem uma oficina de leitura escrita. Todo mundo tem uma oficina de reforço escolar. Cara, o que isso tem de diferente se todo mundo tem igual? Aí vem a questão. Um projeto que eu dei a ideia da oficina deles foi uma oficina criativa. O que era uma oficina criativa? É trazer o que o jovem tem para dentro do projeto social. Então, o que ele trabalha nessa oficina criativa? Que é uma oficina de leitura escrita, mas a questão é oficina criativa.
O projeto, ele trabalha com a leitura escrita, os números, ele trabalha com tudo, como se ele estivesse ensinando ali a criança o português, a matemática, a geografia, a história, tudo isso. Só que ela traz o quê? De uma forma que o jovem, a criança entenda, porque ela está trabalhando com o mundo dessa criança. Então, a oficina tem funk, a oficina tem memes, a oficina tem quadrinhos, tudo isso, a oficina tem a questão do mundo de hoje, desse jovem. O que o jovem está vendo hoje? Cara, Instagram, Facebook, Twitter, Tinder, TikTok. O jovem está vendo isso. Então, por que não trabalhar com isso para com que essa criança aprenda a ler e escrever, aprenda a ver os números, aprenda a dialogar, aprenda a identificar? É isso que eu estou falando para vocês. Se vocês fazem uma oficina de leitura escrita dentro do seu projeto, mas que ela tenha essa metodologia, essa abordagem diferenciada, cara, isso é uma forma de inovação. Por quê? Porque o teu projeto trabalha com educação. E se o teu projeto trabalha com educação e traz esta abordagem para as atividades, ela cria algo muito mais sutil, mas ao mesmo tempo direcionado para o teu público, que vai dar mais resultado do que o que a criança aprende na escola tradicional, que é o professor tá lá escrevendo no quadro. Cara, se tu tá ensinando a mesma coisa, qual é a graça? O cara não vai querer aprender, mas agora se você traz o que ele tá ali no mundo dele para fora, e ele consegue entender aquilo do mundo dele, e você trabalhando aquilo do mundo dele, e trazendo hoje o formal do nosso mundo, que é o que normalmente as pessoas perdem no mercado de trabalho, você vai criar o quê? Um jovem que entende sobre o tradicional, o jovem que entende sobre o formal, mas também o jovem que entende sobre a questão que está acontecendo no dia a dia. Então, cara, é uma forma de você ensinar essa criança a ler, escrever, a saber os números, a saber os países, a saber a geografia e ciência de uma forma criativa. E aí, foi uma abordagem bem legal que eu fiz com um projeto, só que a questão toda, para fazer esse tipo de coisa, você tem que saber se o teu projeto ele consegue absorver essas informações e aplicar esse tipo de oficina. Não adianta só a gente botar no papel isso e ele não conseguir aplicar. Então, isso é importantíssimo, gente. Essa questão da inovação é muito boa, mas tem que saber se essa inovação ela está compatível com o seu projeto. Não quero só inovar para conseguir ganhar recurso. O negócio é inovar, aplicar, dar certo. Pô, legal, é uma inovação, dá resultado, eu consigo ter resultados melhores e ninguém está fazendo. É isso que eu estou dizendo para vocês. Não é pegar algo de alguém que é inovador, jogar no seu projeto e falar que você está inovando. Mas é você, sim, você pode pegar, sim, ideias de outras pessoas, mas você pode pegar uma ideia, aperfeiçoar essa ideia e botar no seu projeto de uma forma diferente que vai te dar resultado. Show? Então, seja inovador, mas seja um inovador que faça diferença. Não é só copiar e colar, mas copiar, inovar, recriar e jogar no seu projeto de uma forma diferente. Tá? Que, como o pessoal diz, nada se cria, agora tudo se copia. Mas a gente não quer copiar, né? A gente pode copiar, mas copiar, elaborar e fazer uma coisa melhor. Mas o certo é você inovar realmente e botar essa inovação que dê dentro do seu projeto, que aplique dentro do seu projeto, que realmente as pessoas consigam fazer de um jeito que possa ter resultados diferenciados.